Meia-noite. Enquanto alguns dormem, muitos outros trabalham. Em Sertãozinho, município com pouco mais de 100 mil habitantes, localizado no interior do estado de São Paulo, o terceiro turno é uma prática comum. E hoje essa prática já está incorporada e arraigada na indústria sertanezina. Com 7 usinas e uma destilaria, Sertãozinho é a maior produtora mundial de álcool. Sertãozinho é indiscutivelmente o polo mais importante industrial para o setor sucroalcooleiro. A cidade nunca fica silenciosa. Sempre tem como música de fundo o som da indústria. O barulho da indústria hoje leva o nome de Sertãozinho para o mundo todo e vem resgatar e lembrar a nossa história. A cidade, desde o início, através de iniciativas na área da educação, investiu na formação e qualificação dos moradores, garantindo a empregabilidade e o desenvolvimento social do município. O Sertãozinho procurou ocupar na parte da educação aquilo que realmente cabe, que é a vocação da nossa cidade. O Centro Federal de Educação Tecnológica é um exemplo. A nossa formação ela é basicamente voltada para a indústria, né? Nós temos 2 cursos técnicos, um forma técnicos em automação industrial e um outro em mecânica. E fora esses 2 cursos, que são cursos de 2 anos, nós oferecemos algumas qualificações mais rápidas de 3 meses, também com foco na indústria. A diretora fala com orgulho dos ex-alunos. A gente tem um caso aqui muito recente de um rapaz que saiu do corte de cama, né? E hoje ele está na TGM, né, assim, trabalhando com turbinas, e é uma pessoa de destaque na empresa, né, dentro da sua função técnica. Então, acho que essas coisas mostram que a escola realmente tem um papel, ela tem uma função. Hoje, a dependência da cidade do setor de açúcar e álcool é muito menor que na década de 70. Sertãozinho, a partir do final do programa do Proálcool, onde o financiamento público praticamente deixou de existir, uma grande empresa de Sertãozinho teve muitas dificuldades e veio até ao seu fechamento, o que derivou várias outras indústrias de Sertãozinho. E por conta dessa experiência, houve uma diversificação da linha de produção muito importante. Haja vista que hoje praticamente todas as indústrias de Sertãozinho, ou quase a totalidade delas, além de atender ao setor de açúcar e álcool, atende a outros setores também, como automação industrial nas indústrias de petróleo, indústria de aviação, atendimento da indústria de base para a indústria de papel e celulose, mineração, indústria farmacêutica. O município fabrica desde macarrão até bicicleta e é um grande exportador. Hoje o Sertãozinho trabalha com mais de 100 países, oferecendo tecnologia e seus produtos. Então isso tudo eu acho que acaba fortalecendo a nossa indústria e levando ela a ser indústria de primeira linha em várias áreas, que não é só no setor sucroalcooleiro. Essa história de prosperidade começou há muito tempo. A criação do município se deu em 5 de dezembro e a instalação da comarca em 12 de dezembro de 1906. Os primeiros desbravadores foram os mineiros. Entre eles estava Antônio Maciel de Pontes. Por volta de 1860, essa região era a rota dos mineiros que já estavam saindo do seu estado de origem para procurar novas riquezas pelo Brasil. Eram sertanistas, eram aventureiros. E, passando por Sertãozinho, chamou a atenção deles a riqueza do solo, a variedade da mata nativa. E então, nessa época e alguns anos mais tarde, Antônio Maciel de Pontes, ele demarcou 25 mil alqueires de terra como sendo a fazenda Sertãozinho do Mato Dentro. A devoção do povo de Sertãozinho a Nossa Senhora Aparecida é tão expressiva que a santa está em todos os lugares. Na arte, na fé dos sertanezinos
e até no brasão da cidade. Tanto que Nossa Senhora Aparecida é padroeira de Sertãozinho muito antes de ser considerada padroeira do Brasil. Essa devoção começou com Antônio Malaquias Pedroso. O Antônio Malaquias Pedroso, ele era descendente de Antônio Manuel de Pontes. Aliás, era casado com uma descendente de Antônio Manuel de Pontes. E vindo para essa região, com uma caravana de mineiros, ele se fixou na região, na fazenda, né, Sertãozinho, numa dessas glebas, que já era de sua propriedade. Demarcou a propriedade, ergueu uma capela em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que já era santa de devoção dele, e doou 12,5 alqueires de terra para essa santa. Então ele construiu a capela, onde hoje é a Praça 21 de Abril, a praça mais central da cidade. Um passeio pela história de Sertãozinho e é possível perceber que o município é marcado pelas transformações. A história desta cidade não sofreu rupturas, mas transcendeu aos problemas. Eu digo sempre que a crise é a melhor escola. E para Sertãozinho, quando a gente tinha uma empresa aí de 5.000 funcionários, com turno de 24 horas, e ela passou aí para pouco mais de 200 funcionários, parecia que era o fim. E foi o começo. Nos momentos difíceis, nas grandes crises, é que às vezes consegue aparecer as grandes soluções, a gente sabe disso. A última crise, por exemplo, agravada a partir de 1996, trouxe para Sertãozinho a possibilidade de investir num novo segmento, graças à tecnologia que já conhecia, que é o termoelétrico, não é? Então conseguiu superar esse obstáculo e conseguiu fazer com que indústrias que eram até então pequeninas, familiares, se transformassem em grandes complexos. É uma característica realmente do empresariado sertanezinho. A primeira das transformações foi a extração da madeira para a criação das pequenas fábricas de móveis e carroças. Da mata vinha também o material necessário para a construção de carroças, né? Que era de grande importância para o desenvolvimento da agricultura, para o transporte, para o comércio, né? Então, tanto as construções, né? Portas, escadas, e posteriormente, né, com o advento da cana-de-açúcar, para a fabricação de tonéis também, né, que armazenavam a aguardente. As mesmas famílias que estavam aqui logo no início da história de Sertãozinho ainda fazem parte da vida do município. A diferença é que elas, ao se transformarem, fizeram o município crescer. Olha, além da família Saran, nós temos nomes importantes como Gaiofato, Perticarrari, Ambrósio, Mussa, que eram ligadas essencialmente à fabricação de carroças e que evoluíram depois para a fabricação de carrocerias e de coisas mais interessantes. A indústria Saran, a mais antiga de Sertãozinho, é como um baú que guarda o mais valioso de todos os segredos: a perseverança aliada ao pioneirismo. Nós costumamos dizer que o aço que fabricou o primeiro podão em Sertãozinho da marca Saran é o aço que está hoje presente em colheitadeiras de ultimíssima geração. E por falar em pioneirismo, essa é uma marca do povo de Sertãozinho. O pioneirismo é uma marca, a inovação é uma marca. O nascimento das indústrias de Sertãozinho mostra esse pioneirismo e o empreendedorismo dessa população. À medida que a pessoa, quase todas as histórias vieram de uma grande empresa que começaram com equipamentos muitas vezes usados e reformados e hoje estão aí exportando tecnologia para o mundo todo. O pioneirismo, não é uma coisa muito presente na cidade,
desde os seus primórdios, e como nós viemos narrando essa história através daqueles que se fixaram aqui e que traziam, né, toda uma cultura de onde vinham. E que plantaram essa semente de superação de obstáculos, né? Entre os primeiros estavam os imigrantes. Vindos de vários lugares do mundo, mas principalmente da Itália, eles não herdaram nada, mas fizeram dos moradores de Sertãozinho herdeiros de uma história de conquistas. Bom, os imigrantes vieram para a região, como a grande maioria, e a mais significativa leva, italianos que vieram para a Fazenda do Mon. Um imigrante que tinha uma garra extraordinária e que tinha uma determinação que eu conheço em poucos lugares. Sertãozinho, realmente, isso é um fato marcante em Sertãozinho. E vieram, então, os italianos e, posteriormente, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses. E a importância deles para o desenvolvimento do município é enorme. Então isso foi importante, esse começo da cidade ter recebido, né, imigrantes que tinham esse tino empresarial. Eu acho que isso contribuiu muito. Porque trouxeram todos os costumes, a cultura que eles traziam de seus locais de origem. Então foram os primeiros artesãos, os primeiros alfaiates, celeiros, panificadores, enfim, eles é que construíram a parte comercial e a própria parte industrial da cidade. O bairro Patti, primeira colônia dos imigrantes italianos, preserva a memória do tempo que já passou. É o primeiro núcleo agrícola onde se fixaram os ex-colonos, né, principalmente da Fazenda do Mon, que foram progredindo, que conseguiram comprar as suas próprias terras, que eram pequenas propriedades aglutinadas ali nesse local onde se chama Patti, hoje transformado num verdadeiro bairro, onde também tem alguns elementos, né, como a capela, a escola, enfim, algumas coisas que eram básicas para a existência desse núcleo de famílias. O senhor Alexandre Bolzoni morou no bairro e hoje ainda tem propriedades por lá. Quando eu vim morar aqui, ninguém falava a língua portuguesa. Tudo falava misturado italiano. O senhor ainda lembra do italiano? Ah, muito pouco. Só falo assim, só lembro da minha avó, que ela falava assim, quando ela ficava doente, ela falava para minha tia. Sua ideia dessa me vago. E mora aqui por opção, porque gosta mesmo? Eu não estou morando, eu venho aqui para a gente trabalhar, né? Porque ainda eu trabalho. E o senhor trabalha com o quê? Mexo aí com as coisinhas, o que pode fazer, né? Parar de trabalhar de jeito nenhum? Não, parar morre. Quem primeiro vislumbrou o poder de transformação em Sertãozinho, segundo Sônia Sarti, foi o prefeito, então intendente, Aprígio de Araújo. Bom, eu acredito que o grande marco histórico de Sertãozinho está bem lá na origem. Por volta de 1906, a visão do intendente de então, que era um fluminense, o Aprígio de Araújo, que ofereceu isenção de impostos municipais durante 20 anos para quem industrializasse a cana-de-açúcar. Com isso, nós tivemos a instalação do engenho central e o aperfeiçoamento dos engenhos que já existiam na cidade e que fabricavam aguardente, que fabricavam rapadura e que, de repente, passaram a fabricar e se aprimorar e puderam expandir a atividade açucareira, sucroalcooleira, né? Então, a vocação de Sertãozinho para o setor sucroalcooleiro começa em 1906, quando a grande vedete econômica de toda a região, e Sertãozinho não era exceção, era o café. Ao criar a lei de incentivo, ele atraiu o interesse de quem já queria produzir.
Francisco Schmidt estava entre eles. A importância dele para Sertãozinho foi, além da criação da instalação do Engenho Central e da Fazenda Vassoural, onde se fixou a família, e depois os filhos dele, que continuaram aqui, que constituíram a Companhia Agrícola Francisco Schmidt, e os herdeiros também influenciaram a parte econômica, a parte política. Então, os filhos de Francisco Schmidt permaneceram em Sertãozinho como personagens muito importantes para a nossa história. E a história de industrialização de Sertãozinho começou realmente com o Engenho Central. Primeiro com a família Dumont, depois com Schmidt, e então com o brilhantismo de Ettore Zanini, o pioneiro no investimento em tecnologia. Para essa instalação e depois para a manutenção do equipamento que tinha vindo da Escócia, ele precisava de mecânicos, de pessoas que trabalhavam com objetos metálicos, com mecanismos, com motores, para a manutenção desse engenho. E ali então entra a genialidade de um mecânico chamado Ettore Zanini, que ao fazer a manutenção de equipamentos do Engenho Central, começou a fabricar peças de reposição e, posteriormente, peças mais aprimoradas do que as próprias originais. Então, vendo o funcionamento do mecanismo do Engenho Central, ele foi capaz de começar a produzir outras coisas que deram origem à antiga oficina Zanini, depois transformada em indústria Zanini, e que foi a mãe das grandes indústrias de Sertãozinho no setor sucroalcooleiro. A Zanini não é chamada de mãe de todas as grandes indústrias simplesmente porque foi a primeira, mas porque nela trabalhou a maior parte dos empresários da cidade. A Zanini, indiscutivelmente, ela foi a empresa que mais trouxe contribuição para essa região. De todas as empresas que eu conheço, eu não conheço nenhuma empresa que tenha trazido uma contribuição efetiva. Quando eu digo uma contribuição, é trazer e espalhar isso, trazer e colocar isso à disposição e fazer essa profusão de empresas que saíram de dentro da Zanini, que hoje estão aí, são 200 e tantas empresas que derivaram de uma forma ou de outra da Zanini, dos executivos. Depois do intervalo, o início das parcerias, iniciativa certeira que garante a permanência de Sertãozinho nestes 110 anos de história entre as cidades vitoriosas. Enquanto o tempo se move no ritmo de 60 segundos por minuto, Sertãozinho parece estar na frente e, por isso, consegue antecipar a história. Foi assim desde a abolição dos escravos. A história da Colônia Preta, primeira propriedade dos negros alforriados, revela, talvez, o maior dos segredos da cidade: a parceria. O Henrique Dumont deu como alforria, né, para os ex-escravos alguma quantia em dinheiro, com o qual eles compraram uma propriedade agrícola em Sertãozinho, uma fazenda que se transformou num condomínio de escravos libertos, né? Os seus filhos, que já haviam nascido na lei do ventre livre, e essa propriedade, então, se expandiu, conseguiu ser autossuficiente, com auxílio de outros fazendeiros, outras pessoas que começaram a ver nos habitantes da Colônia Preta parceiros, né, de todo esse desenvolvimento da cidade. Dona Maria é a personagem principal de uma história que se refere a todos que moram em Sertãozinho. Ali onde até hoje mora Dona Maria, que é bisneta
de um dos escravos que formaram a colônia preta, e que ali então tem a sua casa, onde cozinha até hoje em fogão de lenha, onde faz os seus assados em forno de barro, onde cria porcos em pocilgas, onde cultiva coisas que vêm desde o tempo dos seus bisavós. Então, enfim, é um local realmente de preservação dos costumes dos povos africanos. Quantos anos a senhora tem? 89 anos, dia 8 de dezembro, às 10 horas da manhã. E a senhora nasceu aqui? Nasci, criei, casei os filhos. Minha mãe casou aqui. Minha mãe veio para cá com 10 anos. E os pais da senhora ou os avós da senhora também vieram trabalhar aqui? Meus avós foi libertado na companhia do mão. Minha mãe já nasceu ventre livre. E o que a senhora lembra da infância da senhora nesse lugar? Vixe, gostoso demais. Até papar árvores, fazer arte, pescar no córrego. E a senhora trabalhou em quê? Eu trabalhei na roça. Na cana, no café? No café, na enxada, no arroz, no feijão, tudo. Quem que construiu a capela? Meus avós, os escravos avós, né? Porque quando eles vieram para cá, o meu bisavô morava lá em cima, então eles fizeram uma capela de barro para eles rezar, né? Com o tempo, eles, com a ajuda de muito amigo, meu avô fez a capela e foi inaugurado em 1911. Ainda que não pareça tão evidente, foi a parceria firmada entre os ex-escravos e os empresários o primeiro elo da corrente que liga um sertanezino ao outro. As indústrias em Sertãozinho são parceiras e o crescimento de uma alavanca o crescimento da outra. Sertãozinho tem um arranjo produtivo natural, na medida que quando se fala que uma determinada empresa está exportando, com certeza ela está carregando consigo N outras empresas de Sertãozinho. O pioneirismo de Sertãozinho lhe rende várias manchetes nos jornais de circulação nacional. A usina São Francisco, por exemplo, foi notícia em todo o país no dia em que começou a cogerar energia elétrica a partir do bagaço da cana. Na verdade, as duas usinas cogeram desde que elas existem. Agora, fornecer energia excedente, a usina São Francisco foi pioneira em interligar com o sistema nacional, em 1987. Nenhuma usina era interligada com o sistema e nem legislação e regulamentação tinha para isso. Então nós começamos a fazer esse trabalho com a CPFL ainda estatal, uma estatal, e houve todo um desenvolvimento e depois veio o sistema regulatório que nós temos hoje, que dá essa possibilidade de fornecer grandes quantidades. A Sertãozinho é incrível, né? Além dela ela é pioneira na cogeração. Em Sertãozinho você entra, você praticamente sai com uma usina pronta, dentro de Sertãozinho, totalmente nacional a tecnologia brasileira, feitas por pessoas em Sertãozinho. Então, acima de tudo, o Sertãozinho tem um grande valor, que são suas pessoas, né? São os profissionais, as pessoas que ali estão. Então, você entra em Sertãozinho, você sente o cheiro de desenvolvimento. E isso é um motivo de orgulho para todos nós sertanezinos. Assim como cantado em seu hino, Sertãozinho se faz a partir da história de cada um dos seus cidadãos, heróis do dia a dia. Maria Zeferina talvez seja um símbolo desta história de transformação. Ela começou sua trajetória cortando cana e correu rumo ao ponto mais alto do pódio, transformando-se em uma campeã. Outros campeões garantiram o sucesso do hóquei, um esporte bem extravagante em se tratando de Brasil. O principal ginásio de esportes da cidade, que é o Pedro Ferreira dos Reis, o Docão, foi construído para a prática de outras modalidades, mas motivado essencialmente pelo hóquei, que se tornou em pouquíssimo tempo uma paixão, a ponto de suplantar o próprio futebol, que até então era o que mais dominava a cidade, e houve época em Sertãozinho em que a prática do hóquei era verificada em todas as camadas da população e principalmente entre as crianças. E recentemente, campeões da bola colocaram Sertãozinho em evidência.
Conseguimos o acesso inédito, né? O clube indo para a primeira divisão. Então acho que a cidade, não só a diretoria, como a cidade, os torcedores, todo mundo está satisfeito com isso. Foi um ano muito bom. A história do município de Sertãozinho é sim uma história linear, porque a cidade sempre soube transformar os declives em impulso para saltar bem mais alto. Consegue com extrema facilidade dar a volta por cima e em cada nova fase se aprimorar. Oh, querida terra, berço de heróis, labor e glória, essa mãe sublime dos filhos teus mais cara joia, caminhando ao fluxo e ao influxo de teu progresso, canta, terra querida, o grande dia de tua história. É o gigante que se agita e se levanta das virgens matas de índio sertão. São tuas usinas, tua indústria, o solo fértil, grande celeiro desta nação. Tens ostentado tuas belezas naturais, ó cidade minha, encantos mil. As tuas fontes, buscando os rios, beijam os mares do meu Brasil.